Oitava lição, talvez uma das maiores lições da minha vida: empatia. O que é empatia? É tu conseguir se colocar no lugar do outro, certo? Mas quando tu não consegue se colocar no lugar do outro? Tu já parou pra pensar quando tu não consegue se colocar no lugar do outro? É quando tu julga ele. Pensa aí numa situação da tua vida que tu já tenha passado com alguém próximo de ti, ou no trabalho, ou na família, que tu julgou essa pessoa. A partir do momento que tu julga alguém, tu não consegue ser empático com ela. Por quê? Porque no que tu já julgou e muitas vezes tu já julgou e tu já condenou. Talvez tu nem fala sobre isso, mas talvez no teu coração é assim que funciona. E estudando um pouco sobre os passos de Jesus e entendendo como ele se relacionava com as pessoas em si, eu consegui entender o porquê Jesus não era julgador e porquê o grau de empatia dele era tão elevado. Porque ele conseguia primeiramente ouvir as pessoas. Todas as vezes que tu ouve as pessoas, todas as vezes que tu entende pelo aquilo que elas estão passando e tu consegue dar ouvido para aquilo que elas falam, tu consegue nesse momento muitas vezes se colocar no lugar delas. Mas existe algo muito poderoso, que é as pessoas perceberem que tu tá prestando atenção nelas, as pessoas perceberem que tu entendeu o lugar delas, a situação delas. Todas as vezes que tu ouve as pessoas, acontece um ritual mágico nesse momento. Tu ouviu alguém, esse alguém te trouxe uma situação. Todas as vezes que tu para, tu ouve, tu presta atenção e a pessoa percebe que tu presta atenção, a pessoa também muitas vezes coloca numa condição de se abrir contigo e parar para ouvir aquilo que tu tem para falar. E aí, nesse momento, quando tu ouviu e tu prestou atenção na pessoa e a pessoa percebeu o teu comportamento, ela também te dá ouvidos. E nesse momento, as pessoas passavam, então, a seguir Jesus. Porque as pessoas percebiam que elas vinham trazer uma situação para ele e ele não julgava. Ele não vinha com uma atitude rotuladora ou ele não vinha já com uma pedra para apedrejar elas. Ele ouvia. Ele prestava atenção nelas e elas se desarmavam. E muitas vezes, então, elas, nesse desarmar, elas ouviam o que ele tinha para dizer. E quando ele dizia, ele já direcionava essas pessoas para uma atitude de consciência, de arrependimento e de recomeço. A empatia talvez seja uma das maiores e mais poderosas lições que Jesus nos deixou. A partir do momento que tu se relaciona com outras pessoas, seja na tua família, seja no ambiente de trabalho, e tu é uma pessoa com um senso julgador muito elevado, tu muitas vezes não quer ouvir, tu não quer entender, porque tu já tem aí uma pedra para atirar, uma pedra para julgar e condenar. E aí muitas vezes tu desconecta das pessoas. Mas a partir do momento que tu muda o teu posicionamento e tu ouve e tu presta atenção e tu se coloca no lugar dessa pessoa, e mais do que isso, essa pessoa percebe o teu interesse em ouvir ela, ela se desarma e ela passa a te ouvir. E aí, quantas vezes a gente consegue equilibrar as nossas relações? Quantas vezes a gente consegue entender o que o outro sente e o outro entender a nossa situação? Imagina um mundo onde as pessoas conseguissem ouvir mais. E eu imagino um mundo onde as pessoas conseguissem rotular menos, julgar menos, apedrejar menos, o quanto isso não ser poderoso. Porém, isso não é bonito somente ao falar, isso não é bonito só na filosofia. Isso é totalmente praticável. Desde o momento que Jesus entrou na minha vida, eu tenho em inúmeras situações pensado exatamente como eu vou te falar agora. Quando eu vivo alguma situação e aquilo às vezes me causa algum sentimento, eu penso, como Jesus reagiria agora? Como ele faria agora? Será que ele ouviria? Será que ele julgaria? Será que ele apedrejaria? E aí os meus comportamentos, as minhas atitudes passaram a mudar muito. E eu passei a ter muitos ganhos de relacionamento, de crescimento humano e de desenvolvimento. E hoje, o quanto tu é julgadora, o quanto tu é rotuladora, ou o quanto tem conseguido ouvir, o quanto tem conseguido se conectar e o quanto tem praticado a empatia na tua vida. Talvez essa seja uma lição que mais do que tu ter consciência e entender, tu precisa começar a praticar.
E não é praticar amanhã, é já praticar hoje. Porque desde que eu entendi esse comportamento de Jesus, eu comecei a praticar. Já resbalei, já errei, já falhei, já não consegui. Mas eu não desisti de continuar tentando e continuar sempre me esforçando para que cada vez mais eu possa ser mais empática e menos julgadora.